Estamos de volta falando sobre as diferenças entre administrar um condomínio comercial e um condomínio residencial. Você que perdeu o primeiro bloco, assista, porque muitas informações importantes já foram citadas. Gabriel, a gente deixou uma pergunta no ar, te interrompi, na verdade. Queria que você falasse um pouco sobre os corporates, a diferença e o que são. Os corporates são aquelas grandes lajes desses grandes condomínios e que geralmente são ocupados por uma, duas, no máximo três empresas. São essas grandes empresas multinacionais e o condomínio fica muito atrelado à marca da empresa. Então, nesses casos, para o gestor, para o síndico, né, quando não é só às vezes é inquilino, a gestão ela fica um pouco mais facilitada porque a despesa do condomínio ele entra dentro do rateio da própria empresa. Sim. Que ele mantém recepcionistas na porta tal, na entrada tal. Mas eu queria fazer um comentário com relação, para a gente não deixar escapar, com relação aos smart buildings, que são os edifícios inteligentes. Cada vez mais. Que é uma tendência que a gente, na verdade, fora do Brasil, isso já aconteceu na década de 60, no Brasil começou a crescer na década de 80. Então, são edifícios comerciais com sistemas de automação extremamente evoluídos. E aí ele integra, inclusive, a parte da gestão, a parte da manutenção com o sistema de segurança. E aí você passa a perceber que você tem outras preocupações dentro do condomínio, por exemplo, a carga dos elevadores, o fluxo dos elevadores, qual é a carga que o condomínio pode manter. Se ele tem um fundo de comércio, mas ele usa uma das salas para estoque, você tem que ter um controle se aquilo está dentro do peso adequado. Então, esses sistemas de automação, para o gestor, e acho que num prédio comercial ele é mais acessível, porque as pessoas se preocupam com isso, facilita um pouco a gestão do síndico pela modernidade. Você consegue gerir alguns condomínios pelo smartphone, você não precisa estar presente, diferentemente do prédio residencial que investe muito pouco nisso, né, e que você tem que estar presencialmente lá. Então, os avisos e os alertas que vêm nesse sistema de automatização permitem que você mantenha atualizado algumas questões, como, por exemplo, a pressurização das escadas, que não pode acabar nunca, porque é uma questão de incêndio, de perigo, de riscos. Os grandes incêndios que nós tivemos aqui em São Paulo foram de prédios comerciais. Mesmo esse que caiu agora no Paissandu, que teve aquele incêndio, originalmente era um prédio comercial, então a preocupação é diferente. Então, esses edifícios inteligentes, que é uma tendência nova, ele minimiza gastos, racionaliza o uso de água, luz, que é muito grande nesses edifícios, e, em tese, faz com que o síndico, o gestor profissional, tenha uma facilidade de acompanhamento. Ele está falando de uma coisa de modernidade e eu queria falar com você um pouco diferente disso. Eu não sei a sua situação, você tem hoje 3 condomínios comerciais, mas a gente sabe que aqui em São Paulo, no Brasil todo, tem condomínios que a parte de regulamento interno e convenção ainda está muito antiquada, muito antiga. E aí nessa questão de obras, que você falou muito que é um problema, acaba tendo conflitos, porque que horas que pode fazer barulho, não pode fazer barulho, eu já vi em condomínios comerciais e não poucos, a partir das 10 não pode fazer barulho. E geralmente no condomínio comercial o contrário, você tem que fazer a obra na madrugada para não atrapalhar os vizinhos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Existe essa situação mesmo. Na verdade, normalmente as obras começam a partir das 18 horas. E nesses comerciais que eu estou atuando, as obras vão até as 22 horas. Tem esse limite? Tem pelo seguinte, próximo a esses prédios existem residências ou edifícios residenciais. Então isso tem que ser observado. Se você tiver um prédio que está um pouco mais isolado, né, vamos dar um exemplo, na Marginal ali, alguma coisa, talvez você possa trabalhar, virar à noite, fazendo tudo que tem que ser feito. Nesses daqui não atrapalha os vizinhos. Então uma coisa que tem que também olhar a vizinhança. A vizinhança, exatamente. Você resolve o problema dos condôminos, depois das 10 você trabalha. Exatamente. Mas no prédio vizinho todo mundo está dormindo depois das 10. Então, e aí existe reclamação. Bem lembrado. Né, que você tem que respeitar isso daí. E a pessoa às vezes não entende. Mas não entende por quê também. A pressão é muito maior, né? Tem multinacional, mas existe convenção, tem as convenções, tem o regulamento interno, e muitas vezes elas não pegam elas não vão ver a convenção, elas não vão ver o que está escrito no regulamento interno. Mas por quê? Porque não sei o quê. Mas tem uma norma. A gente tem que respeitar isso daí. Gabriel, eu queria falar com você sobre assembleias. As diferenças entre uma assembleia num condomínio comercial e residencial. Então, em termos de legalidade, igual.
Particularmente, nem sempre isso é verdadeiro, os prédios comerciais eles tendem a ser mais amenos as assembleias. Por quê? Mais objetivas. Rápidas, objetivas e voltadas especificamente para o negócio deles. Sim. Então, se aquilo está fluindo bem, o negócio dele está correndo, ele não tem nada dentro do condomínio que atrapalhe a vida dele, não tem barulho, o estacionamento funciona, o valor está condizente. Não vamos considerar que o condômino de um prédio comercial não se preocupa com o valor do condomínio, que ele se preocupa sim. Mas as assembleias trazem para o seio do fórum da discussão questões muito práticas, diferentemente do residencial, porque ali o fim de semana a pessoa está convivendo com o outro, tem problema na piscina, tem problema no salão de festa. Tem muito mais problema de relacionamento também. E trazem problemas de relacionamento que, em tese, nos comerciais, ou pelo menos é muito minimizado. Pelo menos a experiência que eu tenho nesses anos de prédios comerciais é que as assembleias elas transcorrem de uma forma muito mais rápida e mais harmoniosa. Uma das coisas é que normalmente no comercial é à tarde, né? Dia de semana à tarde. Ou quando de manhã, né? Ou de manhã, e no condomínio residencial é à noite. Alberto, uma das diferenças é o horário, né? Que normalmente no comercial é ou de manhã ou à tarde, e no residencial à noite. Mas eu queria saber de envolvimento. Você tem 3 condomínios comerciais, 3 comerciais e 3 residenciais. Queria saber o quórum, as pessoas que descem, o envolvimento, como que é a diferença desses perfis para você? Bom, a gente normalmente se fala muito que ninguém gosta de participar em assembleia, né? Que os quórums são baixos e tudo mais, e só dá quórum quando há sorteio de vagas de garagem. Ou destituição do síndico. Destituição do síndico. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, nos comerciais, o quórum ele é muito menor do que no residencial. Quer dizer, se hoje a gente tem a gente coloca assim, que no residencial já não são todos que participam, há prédios que são muito poucas pessoas, no comercial isso é menor ainda. Porque aquele negócio, a dinâmica do prédio, da atividade da pessoa, do responsável pela empresa e tudo mais, acaba fazendo com que ele não vá, até em função do que o Gabriel colocou. As coisas estão correndo normais, não existem problemas, os problemas que tem são resolvidos assim de bate-pronto, aquela coisa toda. Então eles acabam não participando. Por isso até da rapidez também e da objetividade dessas assembleias, no caso. O Alberto falou uma coisa muito interessante, e é isso. Por que as coisas são resolvidas bate-pronto? Porque, de um modo geral, esses condomínios têm um excelente zelador ou um gerente predial, e esse condômino, esse proprietário de alguma sala comercial, ele já vai na hora resolver o problema. Então, as questões do dia a dia são resolvidas, como você falou, na hora. E equipes de manutenção que você tem, já funciona. Diferente assim de um residencial em termos, né? Porque você tem hoje condomínios que são muito grandes e também tem essa estrutura de manutenção dentro. Sim. Mas o comercial, basicamente, todos eles têm. Então, quer dizer, aconteceu isso, vai lá e resolve. Aconteceu Posso falar, se vocês concordam, que culturalmente no comercial existe um investimento maior na equipe que trabalha, então as recepcionistas, por exemplo, os recepcionistas eles são exigidos e mais qualificados e ganham melhor, e tem um gerente predial, e tem uma equipe de manutenção, então isso já há muito tempo. E agora no residencial a gente percebe que é uma novidade isso, que os funcionários estão ganhando melhor, que os porteiros estão sendo mais exigidos, e normalmente em prédios maiores. A gente pode talvez citar essa diferença de cultura? Eu vou reforçar o que você está falando. Na verdade, a gente tem 3 coisas básicas no prédio comercial, e eu falei de edifícios inteligentes, e a gente percebe isso. Primeiro, trazendo o que o americano fala, que é o property management, que é o gerenciamento da propriedade, que é a valorização do bem está intrinsecamente ligado com aquilo que o condomínio oferece e a qualidade do serviço. Tem sala de reunião, locação. Depois, que nós não podemos deixar de falar no prédio comercial, que é facilities, né? Que é o gerenciamento dos facilities. Sim. Que isso no prédio comercial é muito evidente, porque é o que dá o conforto e que gera segurança segurança não só no sentido de valorização do patrimônio, como de segurança pessoal, como a segurança do negócio dele. E finalmente, uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, que é o asset management, que hoje você não tem tanto isso no residencial, que é a preocupação com os ativos. Né? Então, o ativo de um prédio comercial, desses de tecnologia mais alta, são coisas muito valorosas. Sim, sim. Então, ele aceita que essa manutenção seja bem feita, que ela seja mais
custosa, porque ele sabe que ele tem uma vida útil melhor. Então, essa cultura que você falou dentro dos prédios, principalmente os mais modernos, é exatamente como você colocou. Sim. Alberto, eu queria mudar um pouquinho aqui e falar um pouco de comunicação. A diferença de se comunicar com os moradores, né, e com os condôminos de prédios residenciais e dos comerciais. O cuidado que você percebe tem que ser diferente, a forma de comunicação que deve ser diferente. Qual é a sua experiência? Eu queria que você abordasse esse tema. Olha, eu imagino o seguinte, eu vou colocar assim, não sei se eu estou correto ou não, é mais dificultoso você ter esse relacionamento que seja, que dê resultados efetivamente no residencial do que no comercial. Essa impressão que eu tenho. Pelo dinamismo do comercial em se resolver, que a gente está falando, isso, aquilo, tudo mais, quer dizer, parece que flui mais. Já no residencial não, você tem aqueles detalhes porque a pessoa parou o carro em cima da vaga, porque na faixa da vaga, porque o cachorrinho de mordeu alguém, aquela coisa toda. Então aí você cria às vezes mais dificuldades, né, de você tentar resolver Sim. essas situações assim. Porque primeiro porque está todo mundo junto ali, quer dizer, eles convivem 24 horas por dia, né? E já no comercial já não existe isso, aquilo que a gente falou lá atrás, entra e sai e pouco se vê e tudo mais, né? Eu colocaria por aí, eu não sei se eu estou... Deixa eu até puxar... Talvez até porque, isso que o Alberto colocou, e ele sente isso porque ele é um síndico que trabalha, porque a estrutura humana do condomínio comercial é maior do que do residencial. Tem mais gente para agir. Mais gente para agir, mais qualificado, como você colocou. Em questão de comunicação, para a gente finalizar aqui o assunto, em questão de comunicação, talvez uma necessidade, uma preocupação maior que nós, como administradores e síndicos, devemos ter no residencial, uma necessidade maior de comunicação. E Sim. Quando eu falo de comunicação, eu falo de elevador, no elevador, eu falo nos quadros de aviso, eu falo de cartas. A gente tem que ter uma preocupação, uma constância maior por conta do volume de relacionamento e conflitos que surgem. Você fala no residencial? Isso. Eu diria que para você a diferença do comercial, na minha ótica, também não sei se eu estou certo, que no comercial a velocidade da informação tem que ser mais rápida. Sim. Então, se você tem algum evento, vai faltar luz, vai faltar não sei o quê, o gerador, nesse período agora, não tem gasolina, porque afeta diretamente a atividade comercial. E mais uma vez, está falando de coisas objetivas. Agora, o que eu estou talvez tentando abordar é que num residencial a gente precisa também cuidar de relacionamento, né? Precisa ter uma informação... Você diz pelo lado interpessoal. Não. Pelo volume de conflitos que existe. Então, a gente precisa falar, por exemplo, aviso do cachorro para não fazer necessidades. Não, isso no residencial. Sim, você a vaga de garagem que pode estar atrapalhando, o barulho de som alto. No residencial você tem mais esses conflitos, né? Os conflitos e o relacionamento é mais pessoal. E precisa trabalhar um pouco essa conscientização, Precisa. Né? O que eu acho assim, no comercial você precisa da velocidade, da informação prática, como você colocou. E no residencial, você precisa ter um órgão oficial difundindo o que pode ser, constantemente atualizando. Então, você tem que ter uma gestão de informações. Sim. Tá? Tem que ter uma gestão de informações. Bom, de comunicação, aliás. Antes dos agradecimentos, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não personaliza a sua administração. Um condomínio residencial, comercial, os perfis que existem dentro de cada condomínio precisa ser individualizado. Então, como os nossos convidados aqui hoje falaram, existem particularidades de moradores ou de empresas dentro de condomínio. Então, independente do condomínio ser, obviamente, que entre o comercial e o residencial você tem que ter cuidados diferentes, preocupações diferentes, gestões diferentes, embora a legislação seja a mesma, também dentro do comercial e também dentro do residencial, você necessita particularizar para atender de maneira eficaz cada condomínio que você faz a gestão. Gabriel, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Bom, para mim é um prazer sempre participar do programa. Muito obrigado também, prazer em reencontrar o Alberto. E a mensagem que eu deixaria final, com agradecimento, é que está claro e cada vez mais evidente que gestão condominial, ser síndico, deixou de ser coisa para amador. Alberto, muito obrigado, sua participação muito rica, parabéns pelo desempenho na sua função, espero que você volte mais vezes.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e revê-los novamente. E realmente dentro disso que o Gabriel comentou, até eu me lembro que em algum programa, alguma coisa de vocês também ensino, o síndico hoje ele não pode ser amador. Não dá mais para ficar fazendo essa de tentativa e erro, isso já não funciona, a coisa tem que ser profissional. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal, fique sempre atualizado com as principais informações do segmento condominial. Nos vemos semana que vem.